Olá! Hoje vamos falar sobre games e gamificação como um processo criativo, né? Até às vezes as pessoas acham estranha essa história, como o game já está pronto, o game é reativo, né? Mas o game, quando ele já é um objeto programado, né? Ele é um objeto complexo, um recurso que possibilita diversas questões, diversas experimentações, e isso não significa que a gente tem sempre uma resposta certa, né? Então, vamos começar essa conversa. Eu, para quem não me conhece, sou Paula Carolei, e eu trabalho já com gamificação pelo menos há uns 5, 6 anos, e antes disso com tecnologia aplicada à educação, educação online, sou professora da Unifesp, e esse é o nosso assunto de hoje. E gostaria de fazê-los pensar um pouquinho mais o que vocês gostam de jogar. Por que vocês jogam? Ou não, né? Eu detesto jogar, mas meus alunos gostam e eu não entendo nada. Por que eles gostam tanto daquela bobagem? Muitos pensam isso. A gente pode até admitir ou pensar que não joga, mas a gente comete alguns riscos na vida. A vida sem risco perde um tanto da graça, né? A graça do jogo é justamente a gente ser surpreendido, ou pensar, né, ter uma coisa que pode ser aleatória, ou pode, né, ou você poder experimentar. Acho que o grande segredo do jogo é esse. Eu testar, eu morrer, eu fazer coisas que eu não estou acostumada a fazer. Então, tem toda essa magia. E, se a gente não faz isso no jogo, a gente faz em outras áreas. Mas eu vou trazer aqui o jogo e como é que a gente pode usar isso em situações de processo criativo ligado à educação. Tá? Game, em primeiro lugar, eu uso game para jogos eletrônicos. Tá? Então, é o tema que eu costumo me posicionar. Então, existem vários tipos de games. E existem os games que são feitos com objetivos educacionais, e normalmente são chatos, os alunos odeiam, porque muitas vezes nem são games. É um monte de atividade disfarçada. Tá? Então, e aí, como é que você vai falar? Então, mas como é que eu sei que é game ou não é game? O game tem 3 coisas fundamentais. A primeira é imersão. Então, você tem que se entrar na brincadeira, se permanecer, esquecer todo o resto. Então, o game, o princípio tem que ser imersivo. Depois, o game tem que permitir agência, ou seja, jogabilidade, ou seja, a pessoa decide o que ela vai fazer. O jogador ele tem algum tipo de poder. Ele faz alguma coisa. Ele não é passivo, ele não assiste apenas, ele faz. Então, de novo, imersão, agência e diversão. Se o jogo não é divertido, não é jogo. Não é jogo, é atividade disfarçada, é algo falso. Não, é múltipla escolha, é quiz, aqueles quiz bem chatos, que, em vez de dar uma prova, a pessoa dá quiz, né, e acha que aquilo é joguinho. Não é. Não é. O que é diversão? Né? Às vezes a pessoa fala, divertido é uma coisa pessoal. Em geral, sim. Por quê? O que é a diversão? Pelo nome diz, diversão é uma outra versão. É quando você faz algo que você não está acostumado a fazer, te tira da rotina. Então, algo que é divertido é algo que te tira daquele mundo que você vive. Então, o jogo ele tem que ter esse componente de tirar você da rotina. Um jogo que repete a rotina é chato, é insuportável. Né? Então, às vezes, né, repetir um jogo que repete, ou que, muitas vezes, jogos que eles chamam de jogos sérios, para uma rotina profissional, para um jogo para ensinar determinadas coisas, repete exatamente o ambiente do trabalho. E é extremamente chato. Né? Aí você fala, mas como é que eu faço um jogo para ensinar que não repita a rotina? Aí a gente tem que pensar um pouco. Mas é possível. A gente pode trabalhar competências, trabalhar ação, sem necessariamente estar imerso. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Outro dia, um aluno meu de um curso de gamificação me pediu para fazer um game para as crianças que fazem
reabilitação, né, que tem que fazer fisioterapia, que é chatíssimo. Então, ele tinha todo um trabalho com o Kinect e tal. E ele fez um jogo que era exatamente a reprodução da clínica de fisioterapia. Que coisa chata, né? Que graça tem. Eu falei, poxa, se o aparelho ele captura o movimento, você pode fazer com que ele seja um mago, e para ele conseguir fazer o feitiço, ele tem que fazer o movimento certo. É claro que o menino vai fazer o movimento certo muitas vezes, porque ele quer fazer a magia, né? Então, a gente tem que transportar as pessoas para outros universos. No cotidiano, às vezes, é muito maçante, a gente precisa dessa... E isso não é coisa nem infantil, nem adolescente. Acho que todos nós temos esse lado simbólico, e muitas vezes a gente projeta isso em tantas outras coisas e não aproveita isso como um processo criativo, né? Outra coisa, então, a diversão é isso, é eu tirar ela do lugar comum, né, do cotidiano. Então, um jogo ele tem que fazer isso para ser interessante. Aí você fala, mas e depois? Como é que eu trago ela de volta? Essa é uma questão que aí é o trabalho após o jogo. Né? Porque o jogo sozinho, você pode aprender coisas jogando, mas o jogo é como se você fizesse a experiência de laboratório. Tá? É o filme que você assistiu. É um momento de experimentação. Só que a aprendizagem tem a experimentação e tem a discussão, tem a reflexão. Então, tem que ter outros movimentos para o aprendizado ser estruturado, principalmente no ensino formal, na escola, na universidade. Então, não adianta eu falar, eu quero um jogo perfeito que o aluno vai jogar e aprender. Não. Ele aprende coisas jogando, mas eu preciso discutir depois com ele qual foi a estratégia, o que ele fez, como é que ele pode transportar aquilo para outras fases da vida, debater, produzir algo a partir do jogo. Então, isso tem que ser bem claro. Tá? As pessoas acham que o jogo faz milagre. Não, o jogo é um recurso educacional que pode ampliar a experimentação, a vivência. E aí, o aluno tem uma vivência intensa, ele fica motivado, ele fica engajado, e depois você aproveita esse movimento para refletir, discutir, comparar, transportar, aplicar, né? Tudo isso. Então, essa é uma questão bastante importante. A gente tem que diferenciar o que é recurso e o que é estratégia. Então, o professor, quando ele usa um game, ele tem que pensar no que ele vai fazer depois. Ou o que ele vai fazer antes também, né? Então, uma estratégia que eu uso muito é o aluno joga espontaneamente, depois a gente discute, e depois ele joga de novo mais consciente. Então, eu não tiro a espontaneidade, eu discuto, e depois ele percebe mais como é que ele age no jogo, o feedback que o jogo dá, a relação que ele faz com a vida dele. Então, são questões importantes. Tá? Então, falamos da diversão. Agora, a imersão. A imersão, as pessoas confundem imersão com óculos 3D, com óculos Rift, com som, multimídia. Não, a imersão, isso é uma parte, claro. Se eu tenho um ambiente, né, de jogo, um ambiente 3D, eu estou imerso sensorialmente. Mas vocês já perceberam, muitas vezes, a pessoa está lendo um livro, e o livro está interessante, a história está interessante, e você também não fica imerso? Precisa de todo sensorial? Não, sensorial é uma parte da imersão. Né? Eu trabalho com as funções psicológicas do Jung, e eu falo que, para um jogo ser imersivo, ele tem que trabalhar as 4 funções psicológicas. Uma é a sensação, claro. Se eu tiver uma situação sensorial provocativa, tudo, isso vai me ajudar na imersão. Mas isso é uma parte só. E eu vou dizer que é a parte mais rasa, né? Porque eu falo que a imaginação tem mais poder que a sensação. Quando você faz a pessoa imaginar, quando você faz a pessoa projetar, né? Quando a ideia está dentro da cabeça dela e ela expressa isso, é muito mais poderosa a imersão. Então, quando você tem uma boa história, um bom questionamento, uma boa situação investigativa, então, olha, função sensação, é o sensorial, função pensamento,
Então, eu tenho que resolver enigmas, eu tenho que descobrir coisas, resolver problemas. Isso é imersivo. Né? Quer coisa mais imersiva que jogo de detetive? Né? Bem imersivo. Colecionar coisas. Outra coisa, função sentimento. Então, eu empatia com as pessoas, me colocar no lugar do personagem, gostar do personagem, encontrar um monte de gente no jogo. Né? Então, isso também mobiliza as pessoas. E a função intuição, que é a função que tem a ver com o nosso inconsciente, o que está dentro da gente. Então, a função intuição ela é fundamental para a pessoa se projetar. Então, as narrativas, os símbolos universais, os arquétipos são muito importantes. Aí você fala, mas um jogo tipo Tetris, que é um monte de quadradinho baixando, não tem personagem, não tem história. Tem sim. O movimento, se é para cima, para baixo, de um lado para o outro, também ele denota algum conteúdo simbólico. É diferente eu ir da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Tá? Uma denota uma progressão, uma subida ou uma queda. Isso tem conteúdo simbólico, sim. E isso é importante a gente estudar. Tá? Então, eu recomendo, quem quiser se aprofundar com esse lado simbólico, além de ler as tipologias do Jung, ler um livro chamado Era Pedagogia Simbólica, do Carlos Baiton, agora tem o nome A Construção Amorosa do Saber, que ele conta todas as fases simbólicas. Então, se vocês... E também, para saber tudo sobre arquétipos, personagens, tem as estruturas antropológicas do imaginário, de Gilberto Durand. Todos esses ajudam a gente a entender um jogo. Tá? Então, o jogo tem... Agora, além de eu pegar jogos prontos, né, que eu posso ter um jogo educativo, que muitos deles são chatos, às vezes não, às vezes tem alguém um pouco mais consciente que faz um jogo educativo mais imersivo. O problema do jogo educativo é que, muitas vezes, a terceira coisa do jogo também não é bem trabalhada, que é a agência, ou a jogabilidade. Ou seja, o que eu quero que o cara aprenda, ele tem que fazer no jogo. Tá? Então, se eu quero desenvolver habilidade de liderança, não adianta ele responder perguntinha reativa. Não vai desenvolver. Liderança é algo complexo, ele tem que tomar decisão, tem que resolver problemas, ele tem que ter várias situações, ele tem que se posicionar, tem que conversar com as pessoas. Então, um jogo que desenvolve essa capacidade nunca vai ser uma múltipla escolha. Então, muitas vezes... se tenta desenvolver uma habilidade complexa com uma jogabilidade muito simples. Então, não faz sentido. Não adianta eu fazer um puzzle, né, um jogo de quebra-cabeça, prometendo desenvolver uma coisa complexa. Não vou. Então, eu tenho que pensar, se eu estou desenvolvendo um jogo educativo, qual é a competência que eu estou trabalhando? O que o carinha vai fazer no jogo que vai desenvolver essa competência? Se eu quero fazer um jogo educacional. Se eu não quero fazer um jogo educacional, eu posso pegar um jogo de entretenimento, um jogo vivencial, e usar para discutir, usar para produzir texto, usar para comparar com situações da vida. Isso é possível. Como a gente faz com os filmes, a gente pode fazer isso com os jogos também. Os jogos são extremamente mobilizadores. Então, olha só, tem duas formas. Então, eu posso ter um game educacional que tem uma competência já prevista. Eu pego um jogo de entretenimento, como eu escolho um filme e discuto, faço atividade de produção, ou eu posso fazer algo que eu posso fazer com que eles façam games, usem a robótica. Hoje em dia tem o Arduino, que é com robótica, o Scratch, né, que desenvolve bastante a habilidade de programação, mas não uma programação de rotina, uma programação voltada à solução de problemas. Tudo isso eu estou desenvolvendo a criatividade. Eu não estou jogando por jogar, ou ficar alienado no jogo. Eu estou trabalhando com ele o jogar e discutir, e produzir, né? O jogar e ter consciência do seu processo, o jogar. Né? Isso tudo está envolvido com a criatividade. Agora, além dos jogos, a gente tem algo que a gente chama de gamificação, que é diferente de eu pegar um jogo ou de eu fazer um jogo. A gamificação não necessariamente é um jogo. É eu usar
características das linguagens dos jogos em outras situações. Normalmente, o que o pessoal pensa que é gamificação é só atribuir medalhinha ou pontinho, score, e pronto, gamifiquei. Eu botei uma pontuação, botei um ranking, eu dei medalhinhos, badges e pronto. Meu curso está gamificado. Não é bem isso. Dar pontuação é a coisa mais rasa que se tem de game. Tá? Um game não significa ranking. Tá? Embora a Janet McGonigal, ela fala que um jogo é caracterizado por regras, feedback, participação voluntária, né, e metas. Tá? Eu concordo em parte. Tudo bem, é importante ter metas, mas não só metas. Eu acho que mais do que metas, desafios. E os desafios são diferentes de pessoas para pessoa. Tem pessoa que gosta de meta, que precisa mostrar a regra, mostrar o quanto ele avançou, o quanto falta. Tem que ter aquelas barras, né, de percurso, tal. Tem pessoas que não estão nem aí para isso. Eu, por exemplo, sou uma delas. Dane esse objetivo. Eu gosto de ficar explorando, descobrindo coisas, colecionando coisas. Então, tem jogadores que são mais exploratórios, né? Eles gostam de construir coisas, não atingir meta desesperadamente, nem subir de nível. Para algumas pessoas funciona essa questão de subir de nível. É uma linguagem. Então, são elementos da linguagem dos games que a gente tem que dosar. Claro que eu fazer uma barra de progresso, eu botar badge, isso são elementos de jogo que eu posso colocar no curso online, por exemplo. Mas eu acho que a parte mais importante do jogo, além do sistema de feedback, ou de ter uma meta, é ter um desafio. É algo que tire a pessoa da zona de conforto. Ela tem que conquistar algo, ela tem que pensar algo, tem que criar algo. Então, eu tenho que sempre pensar, de novo, se eu estou num processo educacional, a competência eu tenho que transformar em desafio. Então, em vez de eu ficar ensinando as coisas para as pessoas de uma maneira indutiva, mostrando o caminho, eu transformo aquilo que eu ensinar em desafio para ela descobrir. Então, eu mudo do processo indutivo para um processo dedutivo. E a pessoa se torna mais ativa, ela constrói o processo, ela pode recuperar o processo. Então, são questões super importantes, que é uma coisa que se põe na linguagem do game. Então, eu posso não jogar, mas eu posso fazer uma aula, né? Eu posso fazer um processo educacional que, em vez de eu dar pronto, eu faço a pessoa descobrir. Por exemplo, dar um exemplo de uma disciplina que eu gamifiquei. Era uma disciplina sobre patentes. Então, eu tinha que explicar, né? Eu não, né? Porque era um professor que fazia, mas eu fui ajudar ele no processo. Então, eu tinha que explicar os vários tipos de patentes, quais eram os principais riscos, o que você precisava prestar atenção. Eu não falei nada disso. Eu pedi para o professor exemplos. E aí eu montei 8 patentes diferentes. E cada uma tinha um problema diferente. E eles tinham uma coisa muito simples, não programei nada, fiz só pedi para o web designer fazer uns desenhos e fiz um formulário do Google muito simples, só aquele bonitinho, né? E os alunos tinham que fazer o seguinte, eles tinham 2 milhões e tinham que dizer qual patente que eles iam investir. Então, tinha a informação de cada patente e tinha um componente risco aí, que aí a gente sorteava no dado, né? Que podia, se ele investisse numa patente que estava muito no começo, ela podia não dar certo. Né? Na hora de produzir, deu algum problema. Por exemplo, um medicamento, pode ser que, na hora de produzir, ele não fosse eficiente. Então, por exemplo, ele tinha esse componente risco. Então, os alunos, ao invés de aprenderem os tipos de patente, eles tinham que pesquisar para poder tomar uma decisão e escolher em qual que eles iam investir. Depois que eles investiam, então, eles colocavam lá no formulário qual que eles investiam e por que eles investiam ou não investiam. Aí o professor tinha os dados da posição do aluno, o porquê que ele escolheu,
né? E depois ele dava uma aula que ele discutia, mostrava os gráficos, mostrava qual foi a patente mais escolhida. A mais escolhida tinha mais chance de dar certo porque era mais financiada. Mostrava a questão que dependia, às vezes o projeto era bom, mas precisava de financiamento. E aí ele dava toda uma complexidade da situação, que era uma situação dedutiva, que fazia a pessoa pesquisar, fazia ela se posicionar, fazia ela ir buscar informação, e não eu dar e ficar uma coisa muito maçante e linear. Tá? Então, isso é um exemplo clássico de gamificação. Eu mudo a lógica, eu mudo para o desafio. É claro que eles tinham um certo ganho e perda de ranking, mas também, no final, isso não era avaliação. Isso era eles se posicionavam diante disso e o professor depois explicava os limites. Isso era um momento de experimentação. Eu acho que o jogo tem essa coisa legal de você poder errar, você poder experimentar. Eu critico bastante essas plataformas baseadas em games, que o game é a avaliação. Né? Ou seja, você vê o desempenho da pessoa no game e, a partir dela, você já dá uma nota. Isso é um absurdo. Eu posso, sim, eu ver a minha performance do game e eu ter essa informação para mim, para eu me empoderar disso e ir me aperfeiçoando. Né? Porque isso o game tem de bom também, me ajuda a melhorar a minha performance. Mas é para mim, é metacognitivo, eu entender como é que eu posso melhorar a minha estratégia, o que eu errei, o que eu podia fazer melhor, por que o outro foi melhor, como é que eu colaboro com o outro. Tudo isso são estratégias metacognitivas, que podem favorecer isso. Tá? Mas não interferem como é que eu vou dizer? Não interferem na avaliação. A avaliação, eu vou ter, tudo bem, um processo de avaliação formativa, mas eu não posso usar isso para julgar a pessoa, para decidir o que ela é e como ela é. Tá? Então, eu questiono muito essas plataformas adaptativas quando elas enquadram as pessoas, elas criam estereótipos. Não, eu posso usar os dados do jogar, mas para eu me aprimorar. Tá? Então, essa é uma outra questão. Então, eu acho que é principalmente isso que eu gostaria de falar para vocês, e isso favorece muito o processo criativo. Eu saber como eu estou indo, eu saber como é que eu estou usando aquilo na prática. Tá? Então, agradeço a atenção e estou aberta à discussão sempre. Tá? Obrigada.